já estamos aqui com o nosso deputado federal Tarcísio Mota. Vou subi-lo na canoa para você dar um abraço nele, menino. Que vai ter disputa eleitoral e o cenário pode não ser tão alvissareiro como a gente imaginava, né, Tarcísio? Pois é, né? Boa tarde aí a todo mundo da TV Fórum, obrigado aí por esse espaço, e acho também que ano que vem pode ser que a gente enfrente mares mais turbulentos do ponto de vista do debate econômico, mas estava aqui ouvindo vocês falarem das pesquisas e aprendendo com vocês. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Miro, manda o seu abraço. Se você quiser fazer uma pergunta para o Tarcísio, eu tinha um último superchat, já vou passar para o Miro, aí depois a gente pode até comentar, que é do Carlos Alberto Veloso Lopes, que ele pergunta: Miro, desde Zanin o governo leva pau do identitarismo negro e feminino da maioria dos canais de esquerda. Aí vem a indicação de Dino, ele não foi indicado ainda. Só espero que não influa na decisão de Lula ao STF. Aí o Miro já pode comentar e fazer uma pergunta para o Tarcísio. Se ele... Não, eu acho que vamos ver, não está nada definido sobre a indicação no STF. Tudo indica que vai ser, há muitos sinais de que pode ser realmente o Flávio Dino indicado para o Supremo. Eu acho que é uma indicação muito positiva, muito positiva. Eu acho que o Flávio tem se mostrado, isso que a gente comentava no início, uma pessoa muito capaz, muito conhecimento e um grande polemista, né? Uma pessoa que enfrenta o debate de ideias num Supremo que está cheio de temas importantíssimos para a sociedade brasileira, né? E que diz respeito a respeitar a Constituição brasileira, né? Então, eu acho que é uma indicação muito, muito importante. Problemas, atritos vão existir, mas me parece que não é aí que as pesquisas mostram o desgaste do governo. Não me parece que seja aí. Volto a dizer, me parece que pode indicar esse desgaste do governo. É a economia e é esse problema da batalha de comunicação. A pesquisa Quest me chamou muita atenção nisso. As notícias boas desse governo a sociedade não conhece. É impressionante isso. Impressionante isso, né? E as notícias ruins conhecem muito, seja pelo esgoto digital, seja pela mídia tradicional, né? Então, a indicação do Supremo não me parece que vai dar um grande abalo nesse sentido, né? Se for mesmo a indicação do Flávio como uma pessoa, e acho justíssimo o movimento a pressão que a sociedade faz por uma indicação de uma mulher, de uma negra, acho justíssimo, né? Faz parte do debate. Mais uma vaga de uma mulher, né? Pois faz parte do debate democrático na sociedade brasileira. Perguntar para o Tarcísio o seguinte: essa crise da segurança no Rio de Janeiro, o que a gente faz com esse negócio? Como que resolve esse negócio, Tarcísio? É uma coisa que angustia. Olha, bom, mais uma vez, boa tarde aí, Dri, Renato, obrigado pelo espaço. Eu acho que a primeira perspectiva para resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro é parar de fazer as mesmas coisas que a gente já faz, ou que o Estado do Rio de Janeiro, que os governos do Rio de Janeiro fazem há 20, 30 anos, né? E mais, parar o que o governador Cláudio Castro começou a fazer mais recentemente, nesse período anterior, nos últimos anos, que é lotear cargos, delegacias, batalhões de polícia militar, partir para um debate em que, para atender uma lógica de uma fragilidade da sua base na Assembleia Legislativa, a segurança pública virou algo absolutamente dentro do jogo dos loteamentos de cargos e elementos da política, da pequena política. Esse elemento, ele é decisivo. Só que qual é o problema? É que isso não é uma questão de vontade propriamente dita do governador. Haveria que se ter uma decisão política nesse ponto de vista que é anterior, ou seja, na verdade, a forma como Cláudio Castro ganha a eleição, da forma como ganhou, o apoio que chega, ele era vice do Witzel, ou seja, tem todo um elemento que ele já é um governador fragilizado pela forma como ele chega. Ele não é nenhuma grande liderança política do Rio de Janeiro, que mesmo que tivesse projetos diferentes dos nossos, teria autoridade e legitimidade para apresentar um projeto para o Rio de Janeiro que incorporasse uma determinada projeto de segurança pública. O Cláudio Castro não é nada disso. Então, nós estamos num desespero tamanho que pensar
a solução do problema das milícias, ou mesmo uma diminuição do problema pontual agora no governo Cláudio Castro, eu estou muito pessimista, muito. E olha que eu sou um cara normalmente poliana, acho que em algum momento as coisas podem andar, mas é muito difícil imaginar isso. É um governo absolutamente fragilizado, nas mãos da Assembleia Legislativa, nas mãos de um tipo de chantagem da Assembleia Legislativa, na minha opinião, pior do que o que a gente vive aqui no Congresso Nacional em relação ao governo Lula. Até porque é isso, é diferente, é um governo mais fragilizado. Então isso dá um desespero, porque a gente fala sobre milícia, desde a CPI das milícias, lá em 2007, 2008, portanto tem 15 anos que a gente vem debatendo esse ponto. E a gente fala, milícia é máfia. Milícia não é um Estado paralelo. A milícia está dentro do Estado, ela tem poder político, ela tem capacidade de articulação política, de atendimento dos seus interesses econômicos e de poder local. Né? A gente fica sempre pensando, né, a questão do ganho, é verdade, tem um elemento econômico fundamental. As milícias rendem dinheiro, né? Elas ganham dinheiro com a exploração de determinadas atividades econômicas e com a coerção sobre a população nos seus territórios. Mas é também sobre poder, não é só sobre dinheiro. E essas duas dimensões, do ponto de vista das milícias, elas precisam ser articuladas juntas. E tanto é enfrentar os mecanismos de lavagem de dinheiro, quanto oferecer à população serviços públicos que possam fazer com que a população não dependa dos serviços prestados pela milícia, quanto acabar com essa história das milícias terem candidatos, terem deputados, terem vereadores, né, controlarem o mandato de determinados agentes, terem espaços nos espaços de poder. Agora, isso significa ter uma decisão política de um governo que resolva enfrentar esses dois elementos, o poder econômico e o poder político da milícia. É possível esperar isso de Cláudio Castro? É aí onde está o meu pessimismo nesse cenário que está colocado agora, né? Assim, eu acho que a fragilidade, a coisa é um elemento que tem que ser colocado na mesa nessa história, e é lamentável, porque a gente está num governo que está no início, né? O primeiro ano do governo Cláudio Castro, é o final do primeiro ano do governo Cláudio Castro, né? É terrível, né? Você acha que deveria ter algum tipo de intervenção federal nesse momento, alguma coisa assim? Uma ajuda mais eficaz, mais efetiva? Rodrigo, se o Miro tiver que sair, vou liberar o Miro. Eu só falando. Obrigada, Miro. Comprar passagem. Mas obrigado, essa pergunta que está na minha cabeça. É verdade, Tarcísio. Tarcísio já está convidado, né, Miro? Isso. Exatamente. Tem Era o que dois eu ia eventos. fazer, convidar o Tarcísio sexta-feira para o lançamento do livro e para casa de Rui Barbosa, para o lançamento do filme do Silvio Tendler. Ótimo, a gente tem uma reunião interna da pré-campanha lá para prefeito, mas vou tentar organizar as agendas, tá? E parabéns, vamos que vamos. Vou te mandar os dois. Obrigada, Miro. Valeu, Miro. Beijão, vai, beijão. Tchau, Tarcísio, beijão. Legal. Mas, Dri, você pergunta sobre a coisa da intervenção. Diante dessa minha percepção pessimista de que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de autoridade para lidar, de legitimidade, porque o problema é que é isso, né? O Cláudio Castro vai para a televisão e diz, né, numa das suas entrevistas, que o crime organizado não ousa enfrentar o Estado. E o crime organizado ri da cara do governador e queima 35 ônibus, um trem, não sei quantos caminhões, etc. e tal. Tem um negócio, porque o problema é isso, né? A autoridade é aquela que se impõe junto com a legitimidade. E este é o problema, na minha opinião, de déficit do atual governo estadual. Portanto, não se resolve o problema, ou não se diminui, não se enfrentará o problema da questão da segurança pública e das milícias no Rio de Janeiro sem algum nível de articulação com o governo federal. Essa articulação pressupõe uma intervenção. Olha, eu tenho sempre receios com isso. As últimas intervenções não deram resultados. Ou seja, precisa ter um plano. Se há um determinado momento em que o governo federal, num diálogo com o governo estadual, que pode aceitar ou não, né, ou com a sociedade civil organizada, com aqueles que entendem do assunto, chegarem à conclusão que a intervenção é o caminho, ela tem que ser a conclusão de um debate e não o início. Ela não pode ser o início. Vamos intervir, vamos ver o que a gente faz. Não, tem que ter um plano. O plano de enfrentamento do poder econômico, do poder político das milícias. Que plano é esse? Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente responsabiliza? Faz os processos andarem. Faz, por exemplo, a perspectiva... Eu, por exemplo, topo, inclusive, o debate sobre que tipo de lideranças milicianas que estão presas precisam sair e serem transferidas para presídios federais. Ou seja, tem uma série de elementos com relação a isso.
Cortou, Tarcísio. A conexão está bem... colocado num planejamento para o problema. Se este problema ele necessitar de algo que seja maior do que apenas a articulação entre os organismos de segurança, políticos, de justiça, do governo federal e do governo estadual, e necessitar de uma intervenção, isso tem que ser o final do debate do plano, e não o início. A gente não pode partir desse princípio, né? Porque, no primeiro momento, é a constatação que não dá para esperar que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, desarticuladas como estão, cada um com o seu secretário, permeadas como estão, sim, pelas forças milicianas, né, pela forma como a milícia interfere e controla determinados setores do Estado, esperar que do jeito que está as coisas vão se resolver. Não vão. Portanto, precisa do governo federal. Se precisa do governo federal, qual é o nível de articulação? É articulação, é integração ou é intervenção? Isso depende, ou seja, de como é que tem disposição aqui de avaliação, não só do próprio governo federal, como do governo estadual e da sociedade civil e da gente que acompanha, que fiscaliza, etc., para entender esse processo, né? Então, eu acho que a intervenção, ela pode ser um cenário, desde que ela corresponda aos objetivos, metas e coisas de um plano que se elabore previamente. Tarcísio, vou pedir para você sair um pouco e voltar de novo, porque tua conexão está muito ruim, tá? Você está parecendo congelado. O áudio estava bom, mas... O áudio está ok, mas você está congelado o tempo todo. Tá, vou fazer isso. Se tiver um cabo para você colocar aí, melhora. Tá. Vou tentar. Já sai, já volto. Só um segundo. Tá bom, até já. Enquanto isso, Rovai, eu vou ler aqui o Carlos Augusto de Bonis Cruz. Precisamos de um Guido Mantega e menos Haddad. O desenvolvimento, a economia, futuro de governo, define, né? Deve ser, define futuro de governos. Chega de acordos, queremos desenvolvimento. É preciso levar em consideração que também foi na gestão do Guido Mantega que teve muita desoneração e que a gente acabou entrando em 2014 num momento gravíssimo de recessão da economia, porque o governo não tinha mais como pagar seus tributos pela quantidade, né, de revogação de impostos de taxa. Então não adianta ficar desonerando para ter crescimento, sabe? Porque isso também pode ser uma faca de dois legumes. É isso aí, Rovai. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Já o Tarcísio Mota de volta aqui, inclusive uma das questões que eu queria trazer para ele, Rovai, que ontem o governo Lula enviou um projeto de lei ao Congresso sobre a reforma do novo ensino médio, que deu muita, né, era uma cobrança das pessoas, dos ativistas pela educação, cobrando a revogação do novo ensino médio, e agora o governo Lula enviou esse projeto, retomando mínimo de 2.400 horas de formação geral básica, retomando disciplinas obrigatórias que tinham sido retiradas, como espanhol, sociologia e filosofia, que tinham sido tiradas como obrigatórias do ensino médio. Então, é um projeto de lei importante aí do governo para tramitação no Congresso em relação, então, aí à reforma do ensino médio. Outro assunto que a gente não comentou aqui, Rovai, os Estados Unidos autorizaram o FBI, a polícia, né, dos Estados Unidos, investigativa dos Estados Unidos, no caso, a participação, a colaboração com a Polícia Federal do Brasil para investigar o esquema da venda das joias no governo Bolsonaro, Rovai. Isso é bem importante, deve estar deixando aí o clã bem preocupado, mas vamos ver se o Tarcísio está melhor agora. Agora está ótimo. Vamos ver. Troquei de celular para ficar de rede, botei no 4G, vamos ver se funciona aqui agora. Está bem melhor. Melhorou, Tarcísio. Já pedi aqui o pessoal da assessoria para conseguir, com os técnicos aqui do gabinete, botar cabo no nosso notebook resolver, né? Ou botar uma câmera no desktop. Vamos resolver de alguma forma, essa é a última vez que você vai cada vez mais ser chamado para lives, Tarcísio. Mas essas lives
eu faço no Rio de Janeiro, onde está tudo organizado, até no meu apartamento aqui em Brasília. Esses no meio do dia que estão aqui no gabinete que eu tenho que resolver. É o terceiro lugar que eu tenho que resolver isso. Temos que mesmo. E é simples de resolver, né? É tranquilo. Vamos ver. Tarcísio, como é que... Ontem a Sâmia pediu licença do mandato dela, né? Sim. Queria tratar um pouco disso, porque, falando de milícia, né? Vocês, de novo, do PSOL, têm uma parlamentar atingida, de alguma maneira, por isso, sim, pelas milícias, né? Primeiro foi a morte da Marielle, agora do irmão da Sâmia. Teve o irmão do Freixo lá atrás Teve também. O irmão do Freixo lá atrás, né? A Sâmia, eu não sei a tua opinião, a minha é que, de fato, foi uma morte que não tem relação com vingança pessoal a ela. Eu tendo a acreditar mais na versão que tem se mostrado atualmente de que houve um engano ali. Mas é a milícia, querendo ou não, né? E aí, se você pudesse falar sobre isso, sobre o fato da Sâmia estar... Você conversou com ela, como ela está? Acho que nossa comunidade gosta muito dela e gostaria de saber. Não, olha, eu não conversei diretamente com ela, mandei algumas mensagens, ela respondeu. Ontem eu tive aqui, talvez, conversando um pouco mais com o deputado Glauber, né, companheiro dela. E é isso, ela está tentando se preservar, a decisão de manter a licença por mais tempo, por conta de todo o impacto do acontecido, mas a justiça, ela está se preservando, mas, né, precisa de um pouco mais de tempo, mas retomará suas atividades políticas, parlamentares, muito em breve, em algum momento aqui ainda este ano. Essa é a perspectiva, mas de que ela precisa de um tempo para respirar e lidar com essa tragédia. E ela é tão absurda, né, Renato? Porque, em tese, se nós vivêssemos numa normalidade, ninguém ia acreditar que é isso, né? O irmão de uma deputada assassinado, né, do PSOL, de uma deputada do PSOL, assassinada por uma milícia, mas foi um engano. Quando você fala essa frase, ela, não, gente, não é possível. E o pior é que o nível de surrealidade que a gente está vivendo é de que essa é a hipótese mais coerente. A hipótese que quando a gente fala ela fora da realidade, parece mais absurda, ela quando chega na realidade do Rio, mais coerente, com o desenrolar dos fatos, em que quem resolve o crime, quem descobre e aponta os criminosos e resolve aplicando pena de morte, né, são os próprios milicianos e traficantes associados a esses milicianos. Ou seja, a história só vai piorando, né? O Estado é incapaz de, primeiro, prevenir que um crime dessa barbaridade aconteça, assim como vários outros. Segundo, ele é incapaz de dar as respostas num tempo, e ele é superado porque é o próprio crime organizado que diz para o Estado, olha, erramos e estamos aqui, já resolvemos o problema. Quando não resolve o problema, porque, em tese, o que significaria acertar nesse momento? Assassinar mais pessoas, ampliar a lógica da violência urbana, etc. E isto é algo que a gente precisa, de fato. Ele está dentro de todo esse debate sobre a questão do poder político, econômico, militar, nesse caso, territorial, né, do ponto de vista das armas que possuem, das milícias. E ele, portanto, entra nesse debate. E é isso, o Rio de Janeiro viveu o assassinato dos 3 médicos, ali no Recreio dos Bandeirantes, depois viveu aquela cena esdrúxula de que o caminhão de drogas escoltado pela polícia que é interceptado pela Polícia Rodoviária Federal e que no final vai para a delegacia, mas retorna e é negociado com traficantes, ou seja, essa relação da forma do ganho econômico a partir desta lógica, essa cena esdrúxula, né, ela tem e termina com essa questão de um enfrentamento da polícia civil no Rio de Janeiro, que acaba com a morte de um líder miliciano, e isso causa uma reação em cadeia que paralisa a cidade do Rio de Janeiro. Esses 3 eventos em sequência têm que nos dizer algo sobre a falência de uma política de segurança que tem como lógica ideológica por trás o tiro na cabecinha do Witzel, que tem como lógica de afirmação de uma guerra que continua a matar pobre e negro nas periferias cariocas e a não resolver o problema que eles dizem querer resolver.
E aí a gente continua, né, com as crises de segurança que são cíclicas do Rio de Janeiro, e o governador dizendo, vamos enfrentar ainda mais, vamos aprofundar a política que está dando errado. Esse elemento é o elemento do quadro da nossa tragédia. Eu estou muito... todos nós aqui na bancada do PSOL ficamos muito consternados com a situação, né? Seguimos muito solidários a Sami, a toda a sua família, aguardando este tempo que, na nossa opinião, é absolutamente legítimo, tentando segurar as pontas. Eu agora mesmo, enquanto tentava resolver a conexão, fui votar na CCJ, que eu sou parceiro da Sâmia, mas hoje, por exemplo, o suplente tem que substituí-la para a gente não perder os votos. É esse o elemento. Estamos segurando as pontas aqui a partir da bancada e, óbvio, sentindo muita falta da nossa companheira combativa, que tem um mandato absolutamente brilhante aqui na Câmara de Vereadores, mas entendendo que ela precisa de um tempo para, né, absorver, respirar e voltar, né, em condições melhores, mesmo que essa tragédia vá marcar a vida dela e da família dela para sempre, né? Isso não se apaga. E esse assunto deve ser muito debatido na campanha eleitoral do ano que vem, né? A violência, apesar de ser uma atribuição do governo do estado, o que, do ponto de vista da prefeitura e no seu programa, vocês debatem sobre como lidar com esse tema a partir do ponto do que a prefeitura poderia fazer mais para tentar... Então, tem vários elementos aqui, né? Um deles, por exemplo, é o que é mais... que normalmente a direita ou esses governos mais truculentos ou governos querem dizer que o debate da segurança é sempre um debate de polícia, né? Nós dizemos que não é. O debate da segurança não é um debate só de polícia, né? Mas aqui tem um elemento com relação ao município. Por exemplo, imagina neste quadro da desarticulação completa das forças de segurança no Rio de Janeiro, botar arma de fogo na mão da Guarda Municipal. Imagina no cenário da presença das milícias, né, que no Rio de Janeiro recrutam, sobretudo os seus quadros, entre forças, né, de segurança, policiais, bombeiros, etc. Todos os estudos apontam isso. Se nós tivéssemos a Guarda Municipal com posse e porte de arma nesse cenário, né? A arma que o miliciano assassinado, o miliciano morto, né, ontem, nessa semana no Rio de Janeiro, era uma arma de um policial militar, que agora já está detido, para explicar como é que a arma dele foi parar na mão do miliciano. Você imagina com mais armas em circulação. Então, esse é um debate. Nós defendemos uma Guarda Municipal cumprindo as suas funções, né, com um plano de carreira, com valorização, mas nunca armada, do ponto de vista das armas de fogo, das armas com maior letalidade. Mas não é só o debate, né, de polícia, nesse caso. É o debate, por exemplo, uma das fontes de dinheiro da milícia é a questão da venda de imóveis em comunidades que eles dominam territorialmente. Isso significa ter um plano de habitação popular que dê uma alternativa para as pessoas não precisarem, né, recorrer a estes apartamentos das milícias, que todos sabem, construídas sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de preocupação, que muitas vezes caem sobre as cabeças das pessoas e que significam a perpetuação desse controle da milícia sobre determinados territórios. Então, política de habitação popular pode enfraquecer o poderio econômico das milícias. Política de transporte público com qualidade, com tarifa zero, significa retirar o poder econômico da milícia de controlar o sistema do transporte de vans, que muitas vezes acontece nessas comunidades. Ou seja, o acesso das pessoas à política pública enfraquece o poder econômico e político da milícia, porque você retira deles o poder que eles têm de controle, que muitas vezes está associado a algum serviço, que é muitas vezes da própria prefeitura. É claro que isso significa ter que articular com outros. A gente sabe que a maior fonte hoje, por exemplo, de lucro de algumas milícias na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o tráfico de cigarro de tabaco, né? São cigarros falsificados vindos do Paraguai. Isso não é uma atribuição municipal, mas é preciso que o município articule com outras esferas a questão do enfrentamento a este tráfico. E a gente sempre falava, é o tráfico internacional de uma droga legalizada, para complicar todo o debate que a gente tem sobre a legalização ou não das drogas. É importante enfrentar isso. Mas, por exemplo, este ano nós vimos casos de trabalho escravo na Baixada Fluminense, controlados por milicianos para fabricar na Baixada Fluminense o tal do cigarro que antes era importado, sobretudo, do Paraguai. Olha a complexidade da situação. E aí, o que isso significa? À medida em que você
desenvolve uma cidade e desenvolve com democracia, com justiça social, com direitos, a gente enfraquece o poder da milícia. Isso é importante entrar nesse debate para fazer esse debate. E aí, por exemplo, o Eduardo Paes, que é o atual prefeito da cidade, mandou um plano diretor para a Câmara de Vereadores, muito interessante no início, e foi desconfigurando o plano diretor à medida que o tempo foi passando, retirando a possibilidade do plano diretor ser um motivador exatamente de levar justiça urbana, né, na cidade para esses territórios que a gente está lidando com eles. E isso, no final, ao atender aos interesses da especulação imobiliária, que mantém zonas privilegiadas da cidade, e deixar outras zonas da cidade como zonas de sacrifício a serem controladas por essas milícias, ele contribui para o poderio das milícias. Então, esse, por exemplo, é um elemento fundamental, na nossa opinião, no debate do ano que vem. Nós vamos debater isso. A cidade mais justa, em que os direitos são garantidos, é uma cidade que diminui o poder econômico e político das milícias no elemento fundamental. E isso é papel do prefeito, na minha opinião. Sim, muito bom. E, Tarcísio, ontem o governo enviou um projeto de lei sobre a reforma do novo ensino médio, e é muito similar ao que você tinha apresentado. Qual que é a sua opinião sobre esse projeto de lei e a expectativa de que vai passar na Câmara? Então, primeiro a gente chegar a uma conclusão de que mobilizar vale a pena, né? Ou seja, isso é uma vitória da mobilização social, do movimento estudantil, do movimento docente, daqueles que disseram que passaram o ano inteiro, revoga nem. A gente queria que fosse, né, mais rápido. Não foi. Mas só foi possível porque a gente convenceu e pressionou o ministro Camilo Santana e o governo Lula de que este era um legado do governo Bolsonaro, que precisava do governo Temer e Bolsonaro, que precisava ser desfeito. E é uma vitória. E, portanto, a gente tem agora um projeto de lei enviado pelo Executivo, que é similar ao que a gente articulou a partir aqui da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de vários outros movimentos aqui na Câmara dos Deputados, é uma vitória. E, portanto, a gente precisa avançar com esse cenário. Agora, qual é o nosso problema agora? Ao chegar aqui no Congresso, algo que a gente precisa agora é a responsabilidade que o relatório desse projeto caia na mão de algum defensor da educação pública de qualidade. Eu já fico preocupado, porque o projeto de educação integral excelente que passou aqui, de autoria do governo federal, foi na mão do Mendonça Filho, que tinha sido ministro do Temer, o ministro da reforma do ensino médio. Eu já estou logo dizendo que, estou esperando que o governo Lula coloque o relatório, que se articule, que não deixe que o relatório deste projeto caia na mão de um privatista que vai querer recolocar, por exemplo, os itinerários formativos como um princípio qualquer, mesmo que tal, no meio do projeto. Então, nós temos uma batalha importante. Na Comissão de Educação, por exemplo, o nosso projeto, que é onde ele está, tem a relatoria do deputado Pedro Kizai, que é do PT de Santa Catarina, um defensor e aliado nas lutas pela educação. Eu adoraria que esse projeto do governo federal caísse também nas mãos do Pedro Kizai. Mas é possível pensar aí, junto com a base do governo, com a base ampliada, nesse governo de frente ampla, qual é o melhor deputado a pegar isso. Mas não dá para o governo topar, precisa ter articulação política de colocar nas mãos de alguém que vai querer. O Mendonça já falou que quer o relatório. Mas esse mesmo deputado Mendonça Filho é o que está na CCJ tentando destruir, atacar o BNDES com uma PEC que a gente está lutando para ela não ser votada. O cara vai ganhar o prêmio de relatar o projeto do ensino médio. Sabe, temos que ter. Entendo, por exemplo, eu não vou pegar esse relatório porque as críticas que fiz, o revoga nem, etc e tal, entendo, tá tranquilo, não vamos querer. Né? Eu quero que o projeto seja aprovado, mas seja aprovado os mínimos que precisam ser garantidos, e é, por exemplo, o fim dos itinerários formativos, o retorno da carga horária necessária, o enriquecimento curricular, a questão, né, da pluralidade, de estar articulado com a concepção de educação integral, e não é esse ensino, né, fragmentário, né, diminuído que a gente tinha no tal novo ensino médio, que espero seja agora o ex-novo ensino médio, para a gente poder, de fato, discutir o ensino médio que o Brasil merece, precisa, de acordo com aquilo que o governo Lula apresentou na campanha e que a gente quer que seja implementado. Então, é uma vitória, estamos aqui atentos sobre quem é que vai pegar a relatoria para disputar que essa batalha aqui do Congresso seja feita ainda este ano. Assim esperamos.
questão da jornada de trabalho, que você está envolvido também no debate, né, Tarcísio? Oi? Ah, sim, a redução da jornada de trabalho. E que o ministro tem dado declarações excelentes desse ponto de vista. Eu acho que a gente, quando pegou essa PEC, é uma PEC antiga, que já a gente falou, vamos relatar para ver se a gente consegue botar o debate, pelo menos, acontecer. Aí fomos brindados com essas declarações do ministro, não houve nenhuma articulação minha com o ministro para isso, e aí a gente está acelerando. Ou seja, é uma PEC, inclusive, que pode ser um dos caminhos, porque se ela passar na CCJ, que é onde eu estou relatando, a gente tem um parecer pela admissibilidade dessa proposta de emenda constitucional, e à medida que ela for admitida, ela vai a uma comissão especial. Então, é um caminho que o governo pode se utilizar para fazer esse debate avançar. Por que ela é uma PEC? Porque ela, na verdade, estipula qual é o trabalho, a quantidade, a jornada semanal máxima dos trabalhadores brasileiros. Isso está na Constituição. Portanto, a gente precisa mudar a Constituição. Há outros caminhos, né, que poderiam ser o governo poderia optar. Na nossa opinião, este caminho da mudança da Constituição é um caminho mais longo, mas é um caminho mais seguro para que a gente pudesse pensar isso. Ou seja, a redução da jornada máxima de trabalho de 44, a PEC diz para 36, o ministro Marinho tem falado alguma coisa sobre, né, baixar para 40, com uma lógica mais paulatina para a gente chegar mais a 36, tem trabalhado com a questão dos dias das semanas, né? No lugar de a gente ter essa lógica, tentar trabalhar um dia menos de semana. Acho que os caminhos estão abertos, e eu acho que a admissibilidade dessa PEC pode providenciar de que esse debate seja feito aqui no Congresso. Por trás dele tem esse debate fundamental para nós, que defendemos a classe trabalhadora, que entendemos a classe trabalhadora, né, e os seus direitos, de que a produtividade do trabalho hoje é muito maior e que, portanto, a redução da jornada de trabalho com a manutenção dos salários é algo absolutamente possível no nosso mundo atual. Não só é possível, como é necessário que a gente perceba isso e que isso vai melhorar a qualidade de vida da população em geral e, inclusive, fazer com que tudo melhore, com que as coisas melhorem, com que a própria economia se movimente de outra forma. Há experiências piloto em países, mundo afora, que têm demonstrado que, mesmo numa economia capitalista, né, tal, esse tipo de medida pode ter efeitos absolutamente positivos na vida das pessoas, que é o que nos interessa, ao fim e ao cabo, e até mesmo na própria economia. É nisso que nós estamos apostando. É claro que, num mundo em que o trabalho está sendo cada vez mais desregulamentado, a gente está trabalhando num patamar daquele trabalho com carteira assinada, daquele trabalho com algum nível de regulamentação colocado. Mas o efeito disso, da questão da jornada de trabalho com a manutenção do salário, pode se espalhar até mesmo por aqueles setores que hoje são de trabalhadores plataformizados, avançar na luta sobre este debate, sobre o tempo de trabalho, o tempo de vida e a remuneração justa por cada trabalho. Que é assim, por exemplo, que os trabalhadores de aplicativo têm feito o debate, ou seja, querem discutir o preço mínimo do frete, o preço mínimo do quilômetro rodado, no caso dos trabalhadores de tipo Uber, ou o preço mínimo do frete no caso dos trabalhadores do tipo, né, entregadores tipo iFood. Então, esse elemento todo, na nossa opinião, mesmo que ele diga respeito ao trabalho formalizado, ele pode ter um efeito positivo no debate da sociedade sobre a questão da ideia de que a jornada de trabalho não deve ser o máximo que o trabalhador suportaria trabalhar na sua saúde física, mas aquele tempo de trabalho suficiente para gerar uma riqueza condizente com o salário que sustenta a sua vida. Este elemento do debate pode ser motivado até mesmo, né, para os setores não regulamentados da força de trabalho. Legal. O Marinho esteve aqui, inclusive, nessa semana, né, Rubai, segunda, e defendeu também a redução da jornada. Tarcísio... Eu não vi a live, eu vi a matéria depois, falando isso. Vamos acompanhando, então. Muito obrigada, viu, Tarcísio, por a entrevista aqui hoje. Volte sempre, vou enchendo lá o seu assessor para trazê-lo aqui novamente em breve. Obrigada, viu? Uma boa semana aí. Não, no sábado, dia 11, eu estarei, inclusive, em algumas atividades lá em Campo Grande, se o problema da questão do caos da segurança pública permitir, é sempre uma dúvida para a gente, fazendo uma série de atividades de construção programática, não são campanha, mas são do debate de programa, ouvindo movimentos sociais, grupos, coletivos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para que a gente possa incorporar no programa que a gente quer apresentar num processo de unidade da esquerda para o Rio de Janeiro. Então, debate de conteúdo, de programa. Acompanhe lá nas nossas redes,
vocês vão saber as atividades que a gente vai fazer lá em Campo Grande. Terão debates coletivos, conversas, rodas de conversa, para que a gente possa contribuir sobre o que deveríamos apresentar como uma proposta de esquerda para esta cidade do Rio de Janeiro. Certamente o debate de segurança será um dos temas que vai ser inevitável, inescapável. Convidar vocês aí neste sábado, dia 28, estaremos lá em Campo Grande, acompanhando as nossas redes e participe. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Obrigada, Tarcísio. Um grande Tarcísio. abraço Abração. aí, tudo de Tchau. bom.